Claro, né, um pouco mais aqui do nosso Ibovespa, mas primeiro, já queria começar a nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre a Europa, afinal aí, né, é algo muito importante também, a interrupção desse fornecimento de gás da Rússia por um tempo indeterminado, tem pressionado muito, né, os mercados como um todo. A gente falou bastante na semana passada dessa inflação forte lá no bloco, como, né, principalmente destacamos muito a Alemanha, né, trazendo aí a maior inflação de quase 5 décadas. O ministro da Economia da Finlândia disse aí também, né, que isso tem trazido os ingredientes para uma espécie ali de Lehman Brothers da indústria de energia. Queria a sua visão, qual o potencial crítico dessa crise energética na Europa e as consequências, né, para o resto do mundo? A gente está falando algo que era esperado, né? O Putin está cumprindo aquilo que ele falou. Ora, se vocês continuarem com as sanções, o mundo continuar com as sanções, eu vou cortar gás, e aí os países mais afetados, você tem Alemanha e Itália. E a Alemanha é o que move ali a zona do euro, essa é a grande verdade, né? O motor em relação a crescimento econômico, também desaceleração. Então o gás hoje subindo 30%, a gente já viu o PPI, né, o preço ao produtor, a inflação ao produtor na zona do euro subindo 37% ano contra ano, e isso vai para consumo, não adianta. A gente viu o próprio Macron falando, né, para o Carrefour não repassar preços, ou seja, tabelando preços por 100 dias. Então é uma situação de inflação em elevação, já vários governos falando, né, vai ser o pior inverno que a zona do euro vai viver, porque você tem a utilização da parte de calefação do gás, e a gente está vendo ali o gasoduto da Gazprom, né, o Nord Stream número 1, sendo, vai voltar, estava planejado voltar no final de semana, mas não voltou e não tem nenhuma expectativa, como você bem citou, em relação a isso. Então desaceleração econômica forte, uma inflação elevada por lá, e aí você tem inflação de alimentos, inflação de energia como um todo, ou seja, a gente sempre destaca aqui, a pior situação hoje é da Europa. Então, mesmo que o Banco Central Europeu, que tem reunião essa semana, eleve juros em 75 pontos base, né, mesmo assim, você vai ter um problema ali, que não adianta subir juros, porque você tem a principal commodity deles, né, ou seja, a parte de gás e também petróleo, energia, que o Trump avisou no passado, não fiquem reféns dos russos, não fiquem reféns dos russos. Eles estão reféns dos russos, até por isso que a Alemanha foi contra várias sanções, porque depende, né, do gás russo. Então é uma situação muito ruim para as empresas. A Finlândia, a Suécia, a própria Alemanha já falaram em ajuda de bilhões de euros para essas empresas, né, para tentar evitar um colapso em relação às empresas de energia desses países, né, dessa zona do euro. Então é um problema sério, um problema grave, que a gente já vinha destacando. A Europa como um todo acaba não crescendo, né, por muito tempo, não tem, a maioria da população tem poucos filhos, a parte do crescimento demográfico, a gente vê vários países, né, Itália, por exemplo, em algumas ilhas pagando para as pessoas irem para lá, Portugal querendo mão de obra qualificada também, ou seja, tem um problema de crescimento populacional, crescimento econômico, e a gente vê só a Europa sofrendo por medidas, né, até por medidas erradas. É impressionante como os países ali ficam reféns, né? Você é refém principalmente da Alemanha, né? Os países menores. O FMI já vem falando, olha, a dívida desses países, cuidado com os países ali menores. Então é um problema sério que a Europa vive, e aí até descola um pouco, né? O Reino Unido se descolando, as empresas por lá, a bolsa por lá subindo na contramão dos mercados da zona do euro, porque ela é beneficiada com o preço do petróleo maior, a British Petroleum, por exemplo, mas na Europa não, porque você tem essa grande preocupação com uma recessão e com uma inflação mais elevada, como você bem citou, nas últimas 5 décadas. Como é que resolve esse problema aí no curto prazo? A dependência da Rússia, e aí vai ser difícil. Como é que você tira as sanções, que são sanções feitas por Estados Unidos e outros países assim do Ocidente, para beneficiar, para ajudar a zona do euro? Então é uma situação bem complicada para a Europa.